Bom dia, hoje é quarta-feira, 20 de setembro de 2023. Vamos para a nossa meditação de hoje, uma vida com propósito. Você é pobre de espírito? Nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 5 e o verso 3. Bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já ouvi algumas pessoas usando o termo pobre de espírito de uma maneira pejorativa, criticando alguém como se esse termo fosse algo que denegrisse a imagem de algum cristão. O termo pobre de espírito foi usado pelo próprio Cristo no Sermão do Monte. Mateus é quem relata esse sermão. Este sermão é conhecido como Sermão do Monte, e o monte não tinha nome, portanto passou a ser conhecido como o Monte das Bem-aventuranças. Foi lá que Jesus proferiu esse sermão tão importante e tão impactante, não só na vida dos judeus na época, como em nossa vida hoje. Aquele era um dia especial. A multidão pressentia que algo iria acontecer. Uma mensagem especial, quem sabe Jesus iria ali definitivamente implantar o seu reino, o seu novo reino. Algo que as pessoas aguardavam com grande expectativa. Até mesmo os seus inimigos. Se Jesus definisse o seu reino e destruísse o romano, até aquelas autoridades que não acreditavam em Cristo poderiam mudar de ideia. Mas Jesus agiu totalmente o contrário do que eles esperavam. Não falou dos territórios do seu reino, não falou que seria instaurado, como funcionaria, como ele iria eliminar definitivamente os romanos. Mas Jesus falou do caráter de seus cidadãos, os que crescem verdadeiramente em seus ensinos. Com certeza, muitos saíram dali decepcionados. Esperavam algo mais, quem sabe mais concreto. Um reino que os envolveria naqueles dias, que os tirassem daquela aflição, daquele tormento dos romanos. Mas Jesus diz: bem-aventurados são os humildes de espírito, ou em outras versões, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Comecei dizendo que alguns acham esse termo pejorativo, como se estivesse falando mal de alguém, de algum cristão. Mas verdadeiramente o humilde de espírito, ou pobre de espírito, não é uma pessoa menor, uma pessoa inferior à outra, mas é justamente uma pessoa que abre mão de si, que se esvazia para permitir que o Espírito Santo habite em seu coração. É uma pessoa que abre passagem em sua vida para que Deus haja, para que Deus habite, para que Deus o transforme. Todos nós devemos ser humildes de espírito, abrirmos mão do nosso eu, da nossa autossuficiência, ao contrário daqueles judeus fariseus da época. Os pobres de espírito que Jesus estava dizendo eram totalmente o contrário daqueles doutores da lei que se achavam acima de tudo, até mesmo da própria lei. Humilhavam os seguidores e se colocavam numa posição de alto valor e de alta santidade. Não precisavam de um Salvador, não reconheceram a Jesus Cristo como o Messias, como o ungido enviado. Mas acreditavam na sua autossuficiência, eram santos diante deles mesmos. E Jesus então quebra esse pensamento, quebra esse comportamento ao dizer: bem-aventurado são os humildes, os pobres de espírito. O que Jesus quer hoje de você e de mim é que abramos passagem para ele entrar. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Jesus está pedindo entrada em nosso coração, mas para isso precisamos ser humildes de espírito. Reconhecermos que não somos nada, que precisamos de um Salvador, que carecemos da intervenção direta e diária do Espírito Santo em nossa vida, nos conduzindo à cruz, nos mostrando e nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. No dia de hoje, aproveite essa oportunidade e abra o seu coração ao Senhor. Seja humilde de espírito, pobre de espírito aos olhos dos homens, aos olhos do próprio inimigo, e abra o seu coração para que Cristo entre e faça a revolução que precisa ser feita e você possa ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar. Querido Pai, te agradecemos por ser um Deus de amor
e por ter enviado Jesus Cristo como nosso Salvador. Queremos abrir o nosso coração, queremos tirar todo e qualquer impedimento que atrapalhe do Senhor entrar e fazer morada em nossa vida. Queremos ser a cada dia mais humildes de espírito para permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração. Nos entregamos em Tuas mãos nesse dia e sempre, em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua companhia. Se gostou da mensagem, é só deixar o like. Aproveite e compartilhe com os amigos. Sou Marcos Magalhães, um grande abraço, fica na paz e te vejo amanhã.